Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo vista. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite para mais uma roda de conversa. E traz o título O Inconsciente no Casal. Eu me chamo Sônia, sou psicanalista clínica, com especialização em traumas familiares. Também sou hipnoterapeuta quântica. E eu já quero estar convidando, né, o psicanalista Eric Guzmão para estar se apresentando. Boa noite para todos. Eu me chamo Eric Guzmão, sou psicanalista clínico e didata e também trabalho com a parte de terapias alternativas e holísticas. Quero estar convidando a nossa psicanalista Lília para estar se apresentando. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu me chamo Lília Menezes, eu sou assistente social, sou terapeuta cristã e sou estudante de psicanálise. E é uma satisfação estar aqui contribuindo com vocês com essa roda de conversa. Obrigada. Hoje nós vamos estar falando um tema bastante interessante, importante, né? Que é sobre o inconsciente do casal. Nós vamos aprender como nós fazemos a escolha dos nossos parceiros. Será que é inconsciente, consciente? Será que nós espelhamos algum familiar? Hoje estamos aqui para aprender, né, a escolher, fazer essa escolha consciente. Muitas vezes nós não observamos, né, nas escolhas que fazemos. Quando abordamos o tema do casal, é fundamental compreender que a relação amorosa não se constitui apenas a partir de dois indivíduos conscientes que se encontram, mas do encontro de dois inconscientes, cada um carregando sua história, seus conflitos, suas faltas e suas formas singulares de amar. A psicanálise, desde sua origem, nos ensina que o vínculo amoroso é um campo privilegiado de manifestações do inconsciente, onde desejamos fantasias, onde desejos, fantasias e experiências precoces se utilizam de maneira intensa. Segundo Freud, foi o primeiro a afirmar que o amor não é um fenômeno puramente atual, mas um retorno. E como será que seria esse retorno, né? Em seus estudos sobre a escolha do objeto e a transferência, Freud demonstra que os parceiros amorosos é investido como substituto das figuras primárias de amor. Assim, no casal, não amamos apenas o outro como ele é, mas também aquilo que ele representa inconscientemente. Esse processo explica por que certos conflitos se repetem, mesmo quando os parceiros acreditam estar vivendo uma relação completamente diferente das anteriores. A psicanálise contemporânea, né, que é o que nós estamos trabalhando, amplia essa compreensão ao destacar que o inconsciente no casal não se manifesta apenas por meio de sintomas individuais, mas através da dinâmica, do vínculo, ao
autores como René Kais introduzem a noção do inconsciente intersubjetivo, indicando que o casal cria uma economia psíquica própria. O que será essa economia, né? Psíquica própria, como pactos inconscientes, alianças e defesas compartilhadas. Nesse sentido, o sintoma de um parceiro frequentemente expressa algo que pertence à relação com um todo. Winnicott contribui para essa reflexão, ao enfatizar a importância do ambiente emocional no casal. Cada parceiro pode ocupar, sem perceber, a função de ambiente para o outro, oferecendo sustentação ou, ao contrário, reativando falhas precoces. Quando essas falhas se repetem, surgem sentimentos de angústia, dependência ou retraimento que não dizem respeito apenas ao presente da relação, mas às experiências emocionais não simbolizadas. Quer dizer, aquelas não faladas, aquelas não expressadas, que vai guardando. Bion, ao desenvolver o conceito ao desenvolver o conceito de função continente, nos ajuda a compreender por que certos casais entram em estado de sofrimento intenso. Porque quando um parceiro não consegue conter emocionalmente o outro, as angústias primitivas tornam sob a forma de ataques, silêncio ou sintomas corporais. O casal, então, passa a funcionar como um espaço de descarga e não de elaboração psíquica. Jessica Benjamin acrescenta uma dimensão fundamental ao afirmar que o inconsciente que o consciente no casal se revela também na dificuldade de conhecimento mútuo. Muitas relações se organizam a partir de posições fixas. Aquela que cuida e aquele que depende. Aquele que controla e aquele que se submete, dificultando a construção de um vínculo entre dois sujeitos capazes de se reconhecerem como separados e, ao mesmo tempo, relacionados. Assim, estudar o inconsciente no casal é compreender que o amor é atravessado por repetições, transferências e pactos invisíveis. A proposta da psicanálise não é desidealizar o amor, mas torná-lo mais consciente. Quando o casal consegue reconhecer o que se repete, o que se projeta e o que se sustenta inconscientemente, abre-se a possibilidade de transformar o vínculo em um espaço de crescimento psíquico e não apenas de repetições do passado. Eu já quero estar convidando o nosso psicanalista Éric Guzmão para estar contribuindo com sua participação nesta noite. Boa noite para todos, boa noite, professora Sônia.
O Boa inconsciente noite. no casal é um tema realmente maravilhoso que você pegou, de uma riqueza incrível. Por sinal, quando falamos de amor, é muito comum costumamos acreditar que escolhemos nossos parceiros de uma forma racional, de uma forma consciente, de uma forma livre. Mas será mesmo? Desde Freud, que ele nos mostra que a nossa escolha é profundamente influenciada pelo inconsciente. Ou, como diz magnificamente o Saramago, o que nos escolhe quando acreditamos que escolhemos alguém. O Freud, ele tem uma questão fantástica sobre isso. Porque é a partir do Freud que a gente começa, que começou, na realidade, foi o primeiro a sistematizar o conceito dessa escolha de objeto amoroso, não como um objeto exatamente consciente, analítico e afins, mas como uma forma fortemente influenciada pelo nosso inconsciente, afirmando que o amor adulto se organiza a partir das primeiras experiências de vínculo, como Freud descreve magnificamente nos modos principais, a escolha anaclítica, que é quando escolhemos alguém que remete às figuras que cuidaram de nós, a questão de proteção, amparo, segurança, ou pessoas que realmente nos lembram aquelas pessoas que a gente já tinha aquele vínculo muito grande. Mas também existe as escolhas narcísicas, onde escolhemos alguém que representa aquilo que somos ou gostaríamos de ser. De certa forma, a gente está buscando a nossa imagem também, seja a nossa imagem idealizada, seja a nossa imagem própria. Em outras palavras, nós não nos apaixonamos apenas pela pessoa, mas uma representação do inconsciente. E isso ainda vai mais longe ainda se amplia muito com a psicanálise contemporânea. Essa visão, ao compreender o amor como um campo intersubjetivo, o Winnicott, como inclusive já foi magnificamente citado pela professora Sônia, ele vai destacar a importância do ambiente emocional e das experiências a ser reconhecido. Quando a gente pega o John, com a teoria do apego, ele mostra os padrões de vínculo que se repetem nas relações, que tem realmente toda uma questão também pulsional e afins. Já o maravilhoso André Green, fantástico, por sinal, nesse assunto, ele fala do amor como uma tentativa de compreender as faltas psíquicas estruturais. E, é claro, não podemos deixar de citar a Jéssica Benjamin. Não, a pronúncia pode estar meio distorcida, é alguma coisa do tipo, que enfatiza a busca pelo reconhecimento mútuo nos vínculos, nos laços amorosos. E eu passo a palavra para nossa professora, a Sônia. Eu já quero estar também, né, convidando a nossa psicanalista amiga, e vocês vão observando, analisando, para depois nós vamos deixar um espaço para vocês estar falando também, tá? Nossos convidados. Boa noite a todos, né? Boa noite a quem entrou depois. Eu vou estar contribuindo com vocês, falando sobre o sintoma compartilhado e a transferência recíproca. Quando a gente fala de sintomas na psicanálise, eu gosto sempre de começar quebrando uma ideia muito comum, a de que o sintoma, ela pertence só ao indivíduo, né? Mas como se ela fosse algo isolado, pessoal, quase um defeito interno da pessoa. Na clínica, especialmente na clínica do casal, a gente aprende rapidamente que isso quase nunca é verdade, não é isso? No contexto do casal, o sintoma muitas vezes não é de um, ele é do vínculo.
Ele nasce na relação, se organiza na relação e se sustenta ali. E isso muda completamente a forma como a gente escuta o sofrimento. No contexto, o sintoma apenas de causar dor funciona como uma solução psíquica. Ela pode parecer estranha, falar assim, né? Mas ela cumpre uma função. Ela mantém um equilíbrio do vínculo. Um equilíbrio frágil, precário, mas ainda assim um equilíbrio. E como se o casal dissesse inconscientemente, é assim que conseguimos continuar juntos. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, bem simples, do cotidiano mesmo. Um parceiro, né, que vive um estado constante de ansiedade, o outro começa a controlar tudo. O horário, a mensagem, a decisão, o espaço. E aí o que acontece? A ansiedade parece justificar o controle. E o controle, por sua vez, ela alimenta ainda mais a ansiedade. Um sintoma sustenta o outro. Então, quando a gente diz que o casal adoece junto, é isso que estamos falando. Às vezes, só um carrega o sintoma visível. Aquele que parece, que incomoda mais, que vira queixa. Mas o funcionamento é do vínculo. Freud, ele começou a nos ensinar isso quando ele falou sobre a transferência. Quando o paciente transfere para o analista afetos, expectativas e conflitos que pertencem à sua história. Mas na psicanálise contemporânea, amplia esse conceito e mostra que a transferência, ela atravessa a vida, especialmente os vínculos amorosos. Na transferência recíproca, cada parceiro, ele se relaciona apenas com quem está ali no presente. Cada um, ele projeta no outro figuras do passado, do pai, da mãe, dos cuidadores, experiências primárias. Mas, muitas vezes, não reagimos ao parceiro real, mas ao objeto inconsciente que ele representa. A psicanálise, ela nos ajuda a entender isso quando fala de projeção e identificação projetiva. Aquilo que eu não consigo suportar em mim, eu coloco no outro, não é isso? Contribui também quando fala de uma função de continente, mostrando como, em muitos casais, um acaba carregando emocionalmente aquilo que o outro não consegue elaborar. E também nos alerta para vínculos marcados pela falta, pelo vazio, por algo que nunca pode ser simbolizado. E é isso que no casal, cada um acaba sendo, sem perceber, um analista e o analista e o analisando do outro. Um escuta, reage, defende, ataca, repente. Tudo isso é fora da consciência. Vamos pensar agora em um exemplo mais concreto. Imagine Helena e Marcos. Helena se queixa de crises intensas de ciúmes. Marcos reage se afastando emocionalmente. Se a gente olhar só para a superfície, parece simples. Ela é ciumenta, ele é frio. Mas na psicanálise nunca se satisfaz com a superfície. Numa escuta mais profunda, Helena transfere para Marcos uma experiência infantil de abandono. O ciúme não é apenas desconfiança. Ela é uma tentativa desesperada de não perder o objeto. Já Marcos, ele revive em Helena uma figura invasiva da própria história. Alguém que exigia demais, Lindo, que Bruno. sufocava. O afastamento dele é uma defesa. O vínculo se sustenta assim.
O ciúme mantém Marcos próximo, mesmo que em intenção. O afastamento de Marcos, ele reforça o ciúme de Helena. O sintoma dele é visível, mas o funcionamento é dos dois. E aí eu gosto sempre de provocar quem está escutando. Muitas vezes a gente aponta o problema do outro sem perceber como também sustenta essa dinâmica. A psicanálise, ela nos ensina algo muito importante num casal. O sintoma acusa, ele revela, ele fala da história emocional de cada um, e principalmente da falta como essa história se encontra. Mas, quando o casal consegue reconhecer essas transferências, algo começa a se transformar. O sintoma pode, aos poucos, virar palavras. Aquilo que antes só se repetia no corpo, na atitude e no conflito, ela pode começar a ser simbolizada, não é isso? E quando o sintoma vira palavra, a repetição deixa de ser destino. Ela pode finalmente dar lugar à escolha. Escolha de permanecer, de mudar, de elaborar, ou até mesmo de se separar de uma forma menos violenta. Talvez a pergunta que fique para cada um aqui seja: o que em sua relação está se repetindo como sintoma? E o que poderia, se estivesse espaço de escuta, se transformar em escolha? Eu deixo para aí essa reflexão para vocês. Obrigada. Podemos observar que quando a gente fala no inconsciente do casal, tem várias coisas para nós trabalharmos, né? Hoje, como eu falei, nós vamos dar assim, só um beijinho na beija-flor. O tempo é pouco, né? Vai dar para esclarecer algumas coisas, mas podemos analisar assim que a nossa escolha, quando se torna repetitiva, será que nós escolhemos consciente ou inconsciente, né? Vamos deixar a pergunta, lançar para o pessoal ir pensando, para depois nós irmos discutindo, né, o tema, que é bastante diversificado, tem várias coisas, né, para nós, muito, como a Lívia, né, nossa psicanalista Lívia disse, falou que muitas vezes nós escolhemos nosso parceiro por olhar nas nossas experiências, né, de menores, pelos cuidadores, e agora eu vou fazer esse segundo, o terceiro tópico aqui para nós, né, para ter um tempo mais para nós poder, o pessoal participarem, contribuírem. Eu vou falar sobre a repetição amorosa e a ilusão da escolha. São temas assim para nós, se fôssemos falar, daria 2 horas, 3 horas, né, psicanalista Eric, mas a Lília, mas nós temos 50 minutos, né? Então, vou falar, nós É temos que 50 certos temas minutos. a gente tem que ter extremo cuidado para ser muito sintético. Ouvir realmente aquela conversação maravilhosa que dá para a gente permanecer uma tarde inteira com facilidade. Nós até podemos fazer um outro encontro, né? Dando continuidade Podemos, a esse, né? se a gente Esse quiser fazer assunto algum que ele é bem. encontro especial, com outros diálogos, outras questões, com certeza podemos. Nós podemos ver isso depois, sim, Lívia, mas que você tenha vasto conhecimento no assunto, né? Podemos ver depois. Então, Calma, não digo que né? é vasto, mas digo que estamos caminhando. Aí podemos dar mais uma aprofundada. Então, aqui, esse terceiro Será sempre módulo, bem-vindo. porque assim, é interessante. Eu, assim, li bastante assuntos, né? O nosso minuto é 50, então, mas a gente pode fazer mais outros 50, para o outro dia, para poder. A repetição amorosa e a ilusão da escolha. Aqui nós estamos trabalhando, assim, para nós aprendermos, né? A escolher aqueles que não são casados, escolher o parceiro, a parceira, porque cada um vem de um lar diferente, né, uma cultura diferente, um ensinamento diferente. Por isso que é importante a gente fazer análise, procurar um psicanalista, se autoconhecer, para que nossos relacionamentos sejam duradouros, né, que a gente consegue compreender um ao outro melhor.
E nós, psicanalistas, estamos aí para ajudar, né? Quem vai nos assistir no YouTube, quem está nos assistindo agora. Então, assim, nós estamos prontos para ajudar vocês. Ó. Então, é muito comum, né, nós ouvirmos pessoas dizerem: eu sempre escolho o mesmo tipo de parceiro ou parceira, né? E nós, né, nós psicanalistas, convido a pensar que isso não é falta de sorte, mas repetição inconsciente. Aqui nós podemos observar que nós escolhemos os nossos parceiros, então, inconsciente. Por isso que muitas vezes, né, dá muitas complicações na caminhada. Hoje vamos refletir juntos sobre como o inconsciente participa das nossas escolhas amorosas e por quê. Muitas vezes a liberdade de escolha é apenas aparente. Nós achamos que escolhemos, né? Mas quem escolhe é o nosso inconsciente. Freud formulou o conceito de compulsão à repetição, afirmando que o sujeito tende a repetir experiências não elaboradas, mesmo quando são dolorosas, mesmo quando é dolorosa para nós, né? O inconsciente não busca o prazer imediato, ele busca resolver o que ficou pendente na nossa vida, né? Na psicanálise, né, contemporânea, que nós vamos estar, todos os nossos temas vai ser na psicanálise contemporânea, a gente não vai deixar os outros que iniciaram, mas, né, vai ser mais baseado na psicanálise contemporânea, que é da nossa atualidade. A repetição amorosa é compreendida como tentativa de elaboração de traumas precoces, busca por familiaridade emocional, manutenção da identidade psíquica. E os autores que nós trabalhamos, que nós escolhemos, né, para trazer esse tema, foi Freud, que é a compulsão e repetição, Winnicott, ambiente e falhas precoce, André Green, repetição ligada à falta, Jéssica Benjamin, reconhecimento no vínculo. E eu, para ficar bem claro, eu vou dar um exemplo bem cotidiano para nós, né? Nossos companheiros que estão nos ouvindo, quem vai nos ouvir. Uma pessoa que cresceu em um ambiente emocionalmente instável pode, na vida adulta, não estou dizendo que vai ser, pode, né? Na vida adulta, se sentir atraída por relações intensas, conflituosas e imprevisíveis. O sofrimento é conhecido, e o conhecido gera uma falsa sensação de segurança. Ficou claro? Ou é bom eu repetir? Ó, o conhecido, o sofrimento é conhecido. E o conhecido gera uma falsa sensação de segurança. Uma história assim fictícia para nós, né? Vamos pensar em Rafael, o nome, né, que é fictício, que eu não posso usar o do meu paciente, que relata: me envolvo sempre com pessoas que me abandonam. Para vocês verem como a nossa infância influencia na nossa vida adulta. Muitas pessoas não acreditam, falam, mas não tem nada a ver, mas vão observando como influenciam. Na vida, deixa eu me encontrar aqui, na vida adulta. Na vida adulta, vou começar. Vamos pensar em Rafael, que relata:
Me envolvo sempre com pessoas que me abandonam. Na escuta psicanalítica surge uma infância marcada por separações precoces. Por isso que ele procura se envolver com relações, né, que são conflituosas, que são agitadas, como foi o ambiente que ele viveu. Para nós observarmos como o ambiente que nós vivemos, nós podemos trazer para a nossa vida adulta também. Quando, né, para a psicanálise, o inconsciente de Rafael escolhe parceiros que reencenam a perda original, não por desejo consciente, mas por uma tentativa de domínio psíquico da dor. Bom, nós podemos também observar, repetir não é querer sofrer, é tentar transformar o trauma em algo previsível. Para nossa reflexão, que eu vou deixar aqui também, a psicanálise contemporânea nos ensina que não escolhemos apenas pessoas, escolhemos histórias emocionais, história que nós vivemos, história que ficou, passou, que nós passamos na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude. Eu não estou dizendo que nós somos velhos, nós também somos jovens. Estamos jovens também, né? Então, assim, tudo isso influencia na nossa vida. A liberdade amorosa começa quando reconhecemos o que nos escolhe por dentro. Como será que nós estamos escolhendo, né? Quem tem para escolher ainda? Os relacionamentos, a vida amorosa, né? Como será? Nós agora aqui vamos, assim, passar para nós irmos falando. Alguém quer falar alguma coisa dos nossos convidados, né? Os que estão assistindo, a Emanuela levantou a mãozinha, pode falar, Emanuela. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, estamos sim. Como vai, Eric, Lilian, todos aí? Fico muito feliz mais uma vez de estar participando. E vocês me Coisa boa. chamaram uma intenção muito interessante quando você falou, né? Quando se fala de casal, abre-se a oportunidade para falar de vários temas, né? Sobre relacionamento. Aí eu pensei em trazer assim duas coisas que depois, se desejarmos aí, a gente pode estar ampliando, né? Que é o sintoma do casal na vida contemporânea, né? Não dá para falar da história individual de cada um se nós não falarmos também do que atravessa, né? O tempo em que vivemos. Por exemplo, né? Vivemos numa cultura hoje que é uma cultura acelerada, hiperconectada e muito exposta, e isso tem aumentado os sintomas como a ansiedade, o ciúme, o controle, né? O medo do abandono, e isso potencializa, né? Ainda mais pelas redes sociais. E eu fiquei pensando agora em um terceiro elemento do casal, que virou celular, né? Ele entrou ali na relação. Aí você pode pensar que curtidas, visualizações, né? Silêncios digitais passam a ser lidos como sinais de amor, sinais de rejeição. E isso pode também ativar feridas antigas ligadas a valor, ligadas à presença, né? Ligadas ao reconhecimento. E existe também hoje o paradoxo dos vínculos, que de um lado queremos intimidade profunda, mas do outro também queremos autonomia total. E queremos isso sem perder a liberdade. E essa tensão aparece direto no sintoma do casal. Isso expressa aproximações intensas e afastamentos bruscos. E aí eu ainda pensei em uma outra abordagem, que seria o vínculo como encontro da consciência. Quando pensamos na questão, vamos voltar muito para um pouco da visão espiritualista, né? Quando olhamos para os vínculos a partir de uma visão mais espiritualista, a pergunta ela muda. Não é mais quem está errado, mas o que este encontro está chamando a consciência. E as relações aí, até Sônia falou, elas não acontecem por acaso, né? Além dos nossos registros lá, nas nossas sinapses, né? Que assim, a neurociência já fala
que a gente já tem um caminho ali, já que a gente já conhece, e fica muito mais fácil percorrer esse caminho. Então, assim, o que esse encontro, de fato, né, está chamando a atenção? Que histórias são essas que estão prontas para se tocar? Então, o outro, ele não entra na nossa vida não só para completar, mas muitas vezes para revelar muitas dores que já estão lá, ó, guardadas no nosso consciente e é que explodem no relacionamento. Aí eu pensei em trazer 2 livros que um é um de Ana Sui, que ele fala Amor, Desejo e Psicanálise. É uma obra que investiga a relação entre esse amor e o desejo à luz das teorias psicanalistas. E tem uma também que eu gosto, que é uma coleção de Fabiana Ruth. Essa coleção tem uma parte que fala sobre café com Freud e Lacan, e vai discutir justamente isso, amor e sexualidade e as questões atuais do relacionamento. Então, tudo isso vai perpassando sobre o relacionamento e cai aí nessa multidão de coisas que a gente pode estar falando nessa visão da psicanálise, né? Como é bom, como esse tema é rico, como ele traz tantas abordagens. Obrigada, Manoel, pela participação. Nós estávamos falando assim para a gente fazer um novo encontro para falar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Alguém mais gostaria de falar? O nosso psicanalista Eric Guzmão. É que tem alguém com esse nome, professor. Com Falar mais um certeza. pouco, alguém que eu... Sim, com certeza, professora. Primeiro, eu achei interessantíssimo o toque da Emanuela falou. A própria citação da Ana Sui, eu acho de uma riqueza incrível, até porque eu gosto muito tanto dos cursos dela quanto dos livros, e ela é muito centrada nesse tema. Então, com certeza, foi uma dica muito boa, não só essa que ela citou, mas vários outros que ela tem. E aquela questão, relacionamento é aquele assunto que é de uma riqueza impressionante. E como tal, a gente está fazendo um encontro, como diria, mais uma pequena degustação, mas com certeza, um tema desse dá para fazer muita, dá para dividir o tema em muitos subtemas e se aprofundar. O próprio André Green, ele tem uma bibliografia absurdamente grande voltado nessa temática. Então, temos muito material atual contemporâneo, tem muito material brasileiro, inclusive, que tentou se aprofundar, não só de uma forma direta, propriamente dito, na psicanálise, mas e fazendo uma questão multidisciplinar da psicanálise, com a psiquiatria, a psicanálise, com questões psicológicas, digamos, N questões multidisciplinar que aumentam muito a riqueza desse tema. Alguém mais gostaria de falar? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Está aqui participando? A Emanuele levantou a mão, pode estar falando. Posso trazer uma poesia? Pode. Eu sou apaixonada, aí eu disse, vamos pensar aqui. Entre telas, silêncios e vínculos. Vivemos tempos velozes, onde o amor cabe na palma da mão e o abandono mora em visto por último. Curtidas aquecem, silêncios ferem, e um celular sobre a mesa pode pesar mais que um corpo ausente. Carregamos histórias antigas em ferramentas modernas, feridas de infância ativadas por notificações. O passado aprende a usar o Wi-Fi. Queremos intimidade sem risco, presença sem invasão, amor profundo com o botão de desligar. Quando um se aproxima demais, o outro se perde. Quando um se afasta, o outro sangra. E o sintoma nasce ali, não como erro, mas como um idioma possível. O corpo fala o que a palavra não alcança, o ciúme grita, o controle aperta, a fuga silencia. Não é escolha, é memória,
É o sistema nervoso pedindo abrigo do jeito que aprendeu. O casal repete até que alguém escute, porque o sintoma não acusa, não condena, não destrói por querer. Ele pede tradução. E quando o que se repete ganha nome, o que era reação pode virar encontro. Talvez amar hoje seja isso. Aprender a desacelerar o medo, olhar o outro sem projeção e transformar o automatismo em presença consciente. Aí, maravilha! Obrigada pela contribuição. Um poema maravilhoso, né? Que fala do amor, fala dos casais, são temas maravilhosos. Às vezes, muitos casais têm problemas, pelo fato de sentar, conversar, mas muitas vezes pela convivência que teve nos lares, né? E às vezes a pessoa fala, olha, eu ouço, né, muita gente falar um termo bem assim, o pessoal fala assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Eu digo, não é isso. É as escolhas que você está procurando. Às vezes eu pergunto assim, como seu pai era para sua mãe? Assim, eu falo, então, como que você está, qual que é a sua escolha? Está aparecendo, não está? Como que está? Qual a sua escolha que você está espelhando, escolher como pai, como outro, né? Porque geralmente, ou vice-versa, né, também, tem tudo isso. Então, assim, muitas vezes, a falta de autoconhecimento de nós mesmos, né, nós escolhemos, sabemos fazer essas escolhas. Por isso que é importante fazer, né, a análise para poder a gente se autoconhecer e conhecer essas coisas também. Pode falar, Emanuela. Quando você fala essa expressão aí, dedo podre, né? Ela é tão comum no cotidiano que as pessoas até riem, né? Acham isso tão engraçado. Aí fala assim, fulano é tão parecido com o outro, e como a gente começa a pesquisar, entender, né? Trazer luz a essa inconsciência, né? Do que está ali no nosso interno, a gente vai entender que a linguagem é bem outra, né? É a linguagem de Verdade. padrões repetitivos. Você trouxe essa abordagem muito, muito interessante. E vai abrindo luz para outras pessoas, que isso não é motivo de riso. É motivo de você buscar realmente se conhecer para que você possa mudar esses padrões inconscientes. Muito legal. É porque assim, eu vejo muitos casais, né? A gente atende, às vezes, a esposa ou esposo. Então, você vê aquelas repetições, né, que nós usamos lá no início, quando começamos, já foi com o nosso psicanalista Érico Guzmão, oh meu Deus, que nós começamos, então, ver a transgeracionalidade, as repetições, a gente vai repetindo, né? Então, assim, de acordo com o que nós vamos fazendo as aulas aqui, o pessoal vai assistindo, vai aprendendo, que o objetivo é esse, trazer o autoconhecimento, né, para as pessoas, para elas procurarem ajuda, para ser ajudado, para poder melhorar os relacionamentos. Às vezes no trabalho, né, com a família, pai, mãe, filho. Mas pode estar falando, Você ergueu a mãozinha também? Primeiramente, eu concordo com certeza, essa questão é importantíssima. E vem um outro elemento também, pegando por esse termo que realmente eu não gosto. É o termo que muitas vezes a própria questão do inconsciente, ele começa a buscar algo, mas que não é condizente com aquele meio, aquela pessoas que ele está buscando, aquelas situações que ele está buscando, muitas vezes na física, está buscando em um local que literalmente não é o meio adequado. Por exemplo, se você busca em um local muito terra a terra, alguém com um nível intelectual muito alto, pode ter certeza, a dificuldade que você vai ter é muito grande. Não é algo simples de conseguir. Se você busca aquela pessoa, digamos, bem rural, bem que tem a ver com esse lado, e você vai buscar nos grandes centros urbanos, nas grandes metrópoles, não é que você não possa conseguir, mas a dificuldade vai ser muito grande. A Verdade, valorização do meio e ter consciência, consciência de fato própria, consciência daquilo que a gente deseja, faz uma diferença colossal. Só dando um pequeno toquezinho.
sobre esse ato falho maravilhoso que você fala. Me comparar com o Érico Veríssimo, eu diria que é uma grande bênção, viu? Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa extraordinária, de uma fama maravilhosa, e é aquela coisa. Quem sabe algum dia eu chegue próximo a ele. Hoje eu tô só Eric Veríssimo, estou esquecendo o Eric Não, Gustavo. fantástico. Me sinto honrado de ser comparado com tal. É uma Mas, honraria. mas assim, ó, bem colocada a fala, né, do nosso psicanalista Eric, porque assim, muitas vezes vem da cultura, né, que a pessoa vem. Então, assim, às vezes, tudo isso influencia no relacionamento, na nossa vida a dois, na nossa vida familiar, tudo isso tem a ver, a cultura, né? E vem outras coisas junto. Então, a pessoa tem que se autoconhecer justamente para isso, para que tenha, assim, um pouco mais, né, de consciência daquele relacionamento, da escolha, quem tem essas oportunidades para escolher. Agora, quem são casados não tem, não, tem que melhorar. Melhorar o relacionamento. Claro que psicanálise vai se autoconhecendo, vai se auto, né? E vai colocando em prática. Mas quem vai assistir os vídeos já vai estar aprendendo, né? A fazer essa escolha. Olha, eu vou prestar atenção. Será que eu estou buscando uma pessoa como foi o meu cuidador, a minha mãe, ou o meu cuidador, ou o meu pai? Então, a pessoa já pode ir analisando, né? E se conscientizando. Muitas vezes, para não repetir os mesmos erros, e nós já vamos despertando eles para estar procurando, né? Um psicanalista, fazer análise, para se autoconhecer. Alguém mais gostaria de falar? A Lília quer falar alguma coisa? Deixa eu ver quem. Bom, eu não vou apontar ninguém, vou deixar o pessoal à vontade. Vou deixar o pessoal à vontade para se falar sobre o inconsciente do casal. Alguém mais? A Cris Margaride, a Emanuele, o Eric. Se alguém quiser falar mais um pouco, pode estar. Aquele conhecimento que você tem para compartilhar conosco, pode ficar à vontade. E daqui a pouco eu vou dar uma. Aí eu vou fazer o final, né? Finalizar. Sobre as repetições, de repente alguém queira falar também, tem algo para falar. O nosso segundo módulo também, que é sobre esse tema também, o sintoma compartilhado e a transferência. Quando ela falou assim que o casal não adoece sozinho, o casal adoece junto, né? Isso é uma realidade. Já foi falar da ansiedade, né? Nós podemos, muitas vezes, certas situações traz a depressão junto, traz a desconfiança, aí fica aquela perseguição, então o casal acaba adoecendo junto. E, geralmente, eles adoecem junto e nem sempre procura ajuda, né? Nem sempre vai atrás de procurar uma ajuda, conversar com outra pessoa para ver se consegue. Então, assim, o que nós temos despertar nessa noite é para os casais, né, também. Está passando um momento difícil, está tendo dificuldade, procura ajuda, procura um psicanalista, conversa, marca uma análise, vai lá, conversa. Então, assim, não fique sofrendo sozinho, você não precisa sofrer só. Nós estamos aqui, todos aqui é psicanalista, estamos aqui para ajudar vocês. E às vezes ficam os dois sofrendo ali, um maltratando o outro, mas tentando se ajudar. E, na verdade, um fica ferindo o outro cada vez mais com palavras. Então, busquem ajuda. Emanuela ergueu a mãozinha, pode falar. Pronto. Aí, quando você traz esse tema, Sônia, e às vezes a gente pode pensar assim, né? Quando o casal está discutindo sobre algo, às vezes, pequeno, né? Às vezes uma mensagem não respondida, às vezes um atraso, às vezes um tom de voz. E aí são pequenos detalhezinhos, mas, na verdade, aquela discussão só é a ponta, né, do iceberg.
O que está em jogo ali, como você trouxe, né, no primeiro tema, é o inconsciente do casal. E esse território invisível é que forma o dia a dia, né? Essas pequenas repetições, esses silêncios, o que nunca foi combinado, mas que passou a funcionar naquele vínculo. E aí esse inconsciente decide, sem que o casal nem perceba que quem se aproxima quando o outro sofre e quem se afasta quando a relação fica intensa. Quem pede mais, quem se cala. E aí o problema não é só o conflito em si, o problema é quando o casal fica prisioneiro desse roteiro que se repete. É por isso que o conhecimento, a análise, procurar ajuda, muitas vezes é ainda uma incógnita que as pessoas acham que não deveria, atribui isso muitas vezes à tolice, às vezes à ignorância, às vezes a dizer que é coisa de louco, mas é a coisa mais sadia que a gente faz, é se conhecer. E se a gente não consegue se conhecer sozinho, com certeza esses profissionais adequados, que através da linguagem, da escuta ativa, faz com que a gente passe a se perceber, a se entender, a modificar padrões. Como isso, vamos falar a palavra, eu não vou dizer, não gosto muito da palavra cura, mas como isso é importante para a gente caminhar para uma lucidez do que está acontecendo. É um acordo tão gostoso para manter a relação funcionando do jeito que pode dar certo. Isso é muito bom. Verdade. É Com uma coisa assim, certeza, Emanuela, maravilhosa. com certeza. E eu também não curto muito esse termo, mas com certeza é a busca de si mesmo, é a busca do conhecimento nosso e dos outros, mas de nos entregarmos. Porque é aquela questão, quanto mais integrado a gente esteja, quanto mais a gente nos conhece e pode de fato conhecer o outro, mais profundo é de fato o relacionamento, seja a permanência ou seja para os dois entenderem que é o momento de seguir em frente de uma forma consciente, de uma forma adequada. Mas até nessa escolha não vai ser uma mera repetição, não vai ser uma mera pulsão, não vai ser aquilo que de fato não é uma escolha real da gente. Quando a gente vai nos conhecendo, a gente vai de fato podendo escolher, vai de fato entendendo o nosso sentir, vai de fato entendendo aquilo que nos satisfaz de fato. E agora sim, eu brinco que a gente pode de fato amar, que a gente pode de fato ambos trilharem um caminho em conjunto. É olhar para o invisível, do campo do invisível, né? Exatamente. É olhar do não falado. É. É Aí conseguir pegar exatamente. passa a deixar de ser acusação, e aí eu posso dizer o termo, e vir a ser investigação, que é Com muito certeza, interessante. mano. Com certeza. É bem por aí mesmo. Agora, pessoal, assim, vamos já partindo pelo horário aqui, né? Eu vou estar aqui também, hoje eu trouxe, né, para finalizar aqui todo esse inconsciente que nós estudamos, trabalhamos. Do casal, eu também trouxe um poema. O nome dele Compartilha aí. é Amar e Repetir. O amor não é livre escolha, é retorno do que foi calado, desejos, desejos que a infância deixou, rastros do que se foi marcado. No outro vemos o espelho, reflexo do que faltou, e sem saber repetimos o amor que já nos faltou. Transferimos, projetamos nossos medos e cicatrizes, e os sintomas se compartilham, nas dores que não se dizem. A escolha é só aparência, o inconsciente é quem conduz a amar e seguir sem rumo. Onde falta vir a luz, e assim seguimos tentando mesmo sem compreender. O sujeito ama no agora, e o que não podemos
resolver. Eu já quero estar aqui se despedindo, agradecendo todos vocês por essa rica aprendizagem hoje, nessa troca de experiência, essas ideias maravilhosas, né? Agradecendo meus companheiros, a minha companheira que veio me ajudar nessa noite para nós dividirmos, a Emanuele, a Cris Margarida e os demais que eu não estou vendo aqui o nome. Quero agradecer a todos vocês. Daqui 15 dias, né, nós vamos ter um recesso. Então, daqui 15 dias a gente tem outra roda de conversa. De repente, vamos pegar, dar continuidade a esse tema maravilhoso. Mas eu quero estar assim, agradecendo a todos, vocês que nos assistem, vai nos assistir pelo YouTube, né, também, daqui 15 dias temos mais. E eu quero dizer, se você participou conosco, gostou dessa roda de conversa, associe-se a Sobrar, venha fazer parte aqui conosco dessa roda de conversa, venha fazer a sua própria roda de conversa. Eu quero já estar aqui convidando, né, o nosso psicanalista Eric Guzmão para estar se despedindo. Agradeço essa honraria, essa possibilidade de estar aqui, professora Sônia. Agradeço também a Sobrapa e também, é claro, desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, já que logo depois tu vai entrar em recesso, e se eu não estou equivocado, a gente só vai voltar no dia 5. Isso. E, é claro, já avisando que, em casos de necessidade, a gente tem psicólogos de plantão, a gente tem pessoas que podem ser procurado. Se houver realmente a necessidade, existe a questão que pode nos procurar. Aqui todos são psicólogos, são pessoas altamente, e, em caso de necessidade, pode ser feita a procura. Caso contrário, desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e, é claro, até o próximo ano. Ele está convidando também a nossa psicanalista Lília para estar se despedindo. Eu quero agradecer pelo convite, né, pela participação de todos, e muito obrigada pela escuta e pela companhia de todos. Desejar um feliz ano novo para todos, né, um ano repleto de muita alegria, muita paz, que vocês possam estar se associando também, né, ao Sobrapa, e compartilhando conosco dessa roda de conversa maravilhosa. Meu muito obrigada. Boa noite. Eu quero estar aqui também, né, lembrando a todos que nós temos a nossa rede de análise, que é a Preço Social. Então, se nós temos ela também, o pessoal pode estar procurando, alguém que estiver precisando, nós vamos estar atendendo também. Temos essa, né, esse canal que é, como é social, é mais acessível a todos, né? Eu quero também desejar um Feliz Natal, um ano novo para todos vocês. E o ano que vem estamos juntos novamente, fazendo a nossa roda de conversa. Com certeza o Senhor vai nos permitir estar todos juntos novamente. Eu vou estar já aqui desligando, né, a nossa... Aí, se o pessoal quiserem continuar, podemos.